Bom, pessoal que está ligado no vídeo da nutrição aplicada à atividade física, hoje vamos falar de um ciclo muito interessante que acontece quando desponta o exercício físico na sua forma mais intensa, ou seja, o nosso exercício físico ele precisa de componentes que possibilitem a manutenção da aplicação da força e potência. Precisamos de uma transmissão sináptica através de receptores. E isso tudo está diretamente relacionado com a nossa possibilidade de recaptação de substâncias, por exemplo, como o glutamato, que são recondicionadas, recaptadas e levam novamente à formação de umas vesículas para transmitir esses impulsos iônicos para serem transmitidos para a placa motora e ser lançadas na fenda sináptica. Muito além disso, nós podemos constatar também que a possibilidade de se manter uma reserva energética capaz de atender essa demanda desses exercícios. Bom, e quando nós falamos de demanda energética, nós precisamos entender que uma substância muito interessante que se encontra em grande abundância no nosso plasma sanguíneo é a glutamina. Esse aminoácido especial se desponta como uma grande fonte de manutenção de índices aceitáveis no nosso sangue. Por exemplo, tamponamento, ou seja, o tamponamento seria a proteção de uma elevação muito grande, num caso de uma amônia, por exemplo, que seria um substrato do nosso exercício físico através da utilização do nosso glicogênio muscular. Então essa glutamina, ela, em alta concentração no nosso sangue, ela produz uma certa estabilidade nesses índices, entre outras coisas. E, por exemplo, como ela se despontou há algum tempo já como uma substância muito estudada, até por efeitos que ela tem na prevenção da fadiga no exercício, ela despontou como uma área de conhecimento a ser explorado em grande intensidade. No caso da glutamina, nós podemos constatar que, por exemplo, quando um organismo, um indivíduo, ele é exposto a uma suplementação desse aminoácido, se nota uma certa proteção do glicogênio muscular. Ou seja, a glutamina atua como uma certa forma de energia alternativa para que aconteça a economia do glicogênio muscular. Experiências são feitas no sentido de que se verificar até onde vai esse potencial energético, até onde vai essa potência dela em se manter como um item que leva, no caso, a glicose, e aonde ele entra também como um item que produz uma certa quantidade de energia. E tudo isso nós podemos entender que como esse ciclo da glicose, glutamina e exercício, eles interagem de uma forma muito complexa. Primeiramente, nós podemos entender que já há algum tempo a glutamina era utilizada para a manutenção, né, do nível de imunização, ou seja, de manter o nosso sistema imunológico uma taxa aceitável, inclusive aplicado em pacientes que dependiam de uma certa proteção fisiológica devido a uma queimadura ou uma infecção, se recuperar de uma operação, é administrado a glutamina para que acelere esse processo de recuperação, ou seja, além de prevenir um distúrbio imunológico, poderia ser prejudicado por essa ausência desse aminoácido, ele também entra como uma forma de se estender, né,
a capacidade do glicogênio muscular em atuar e assim evitando a produção de substratos que seriam, por exemplo, amônia, né? Desequilíbrio iônico no sangue, prejudicando a síntese proteica, ou seja, prejudicando no total o conjunto de exercício utilizado durante a ação motora. Ou seja, a glutamina ainda está sendo estudada todos os seus efeitos, mas a suplementação com ela tem despontado como uma forma de se evitar a fadiga precoce e, consequentemente, melhorar a performance durante o exercício físico. Esse ciclo, glutamato, glutamina, glicose, exercício, ainda tem muito que ser estudado, mas, consequentemente, nós podemos observar que até agora esses efeitos que ela produz na manutenção da possibilidade de se manter intensidade e potência do exercício por um longo tempo, ao contrário de uma pessoa que não tem uma suplementação adequada desse aminoácido. E com isso nós chegamos ao final aí dessa espécie de aula teórica prática sobre esse ciclo, glutamato, glutamina, glicose e exercício. Muito obrigado e até a próxima aula.